Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. Eu sou Raquel Teixeira, estou aqui com a minha grande amiga Ana Gandolfi. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E antes da gente apresentar a nossa convidada da semana, a gente queria chamar você que está aí nos vendo no YouTube para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo se você gostar. Somos um podcast independente, então isso ajuda bastante a gente a chegar mais longe. E se você está ouvindo ou vendo no Spotify, segue também a gente lá no Spotify. E se gostou dos episódios, dá 5 estrelas pra gente, que isso aumenta muito a chance do Spotify entregar o nosso episódio para outras pessoas que possam se interessar pelo tema. E aí, quem que a gente vai entrevistar aqui hoje, Ana? Hoje nós estamos com a doutora Luana Kim. E a Luana é médica de quê? A Luana é fisiatra. Oi, Luana. Olá, Seja tudo muito bem? bem-vinda. Obrigada. E a pergunta que não quer calar é, antes até de falar quem é a Luana, porque essa pergunta vale $1 milhão, é, o que é fisiatria? Vamos lá. Fisiatria é um nome carinhoso que a gente criou para chamar a especialidade de medicina física e reabilitação. Então, a gente trabalha com a reabilitação do foco físico, do objetivo físico. Então, é uma especialidade muito antiga, existe desde a Segunda Guerra Mundial, com os lesionados de guerra, principalmente trauma crânioencefálico, lesão medular, os amputados, só que ela não é tão conhecida. Então, mesmo, apesar dela ser antiga, ela é pouco conhecida até hoje. Geralmente, a gente trabalha muito dentro de centros de reabilitação, então, nos lugares muito focais, com as equipes multidisciplinares, não tem muitos consultórios, né? Até que nos últimos anos isso aumentou mais, de você conseguir encontrar fisiatra em ambulatório, em consultório particular, mas antigamente era muito mais comum de ter dentro de grandes dos centros, centros por de isso que a gente não reabilitação, conhece né? mesmo. Que legal. E eu imagino que essa pergunta você responde muito no seu Todos dia a os dia. dias. Dias para todos os pacientes. E É fisiatra, super normal. É fisioterapeuta? Não, a gente é médico, especialista em reabilitação. Mas você sabe que a gente abriu algumas vezes uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Gente, que especialidades mais diferentes fora das corriqueiras que a gente já respondeu e recebeu aqui que vocês gostariam de ver? E fisiatria apareceu, então... Jura? Exato. Gente, Apareceu. é o objetivo da minha vida falar um pouco sobre isso, porque quando eu conheci a fisiatria, eu também saí da faculdade sem saber que fisiatria existia. Então, assim, a grande maioria das pessoas, inclusive da área médica, é muito comum das pessoas terem vergonha de vir perguntar o que que é. Você fala, eu já sou médico. Como é que eu não sei, Como né, é o que eu que chego lá é, e né? falo, é o que isso aí, né? Eu não conhecia a fisiatria. Exato. No meu grupo de clínica, né, quando eu fiz clínica médica, tinha uma residente de fisiatria. Aí eu falei, mas me desculpa, eu fiz a pergunta, mas o que é isso? Eu não conhecia essa especialidade, como algumas outras, mas muito legal. Mas agora conta pra gente quem que é a Luana, você nasceu aonde, como é que você veio parar naquela... Mas lá atrás. Lá de trás. Bom, meu nome é Luana Kim, né? Uma mistura esquisita aí no meio do caminho. Minha mãe é descendente de espanhol, meu pai é coreano. Então, já tem uma mistura um pouco diferentona aí. Eu fiz a universidade na Uninove, aqui de São Paulo, na época que só tinha um Uninove, hoje em dia tem 300. Esse é uma hoje tem vários campos mesmo. Na época só tinha um, gente. Hoje em dia Não, eu tem também sou, mas tem muitos. Muito bem. Hoje em dia tem muitos campos É mesmo. da medicina. Antes só tinha da Vergueiro, então eu fui da 8ª turma, das turmas mais iniciais da faculdade. Dali, quando eu saí da faculdade, eu falei, vou fazer o que da minha vida agora? Boa pergunta. Não consegui entender muito bem o que eu ia fazer, porque eu não sabia, assim como 99% das pessoas, eu saí da faculdade sem saber que fisiatria existia. Não tinha o podcast Médico de Quê? Não tinha o né? Agora, você sabe que eu recebo muita mensagem de gente no meu Instagram assim, olha, ouvi falar, queria saber um pouquinho mais. Você não... E aí eu perco um tempão explicando exatamente o que a gente vai falar aqui. Então, assim, Agora, a partir daqui, você manda o link vai do episódio. minha vida, entendeu? Vai otimizar minha agenda. Mas aí eu conheci a fisiatria por um contato de uma conhecida de plantão, assim, uma Mas amiga você já estava minha. trabalhando, né? Você já Eu tinha estava formado e trabalhando, trabalhei uns 2 anos, primeiros anos ali com plantão, porta de pronto-socorro, ambulatório, eventos, aquelas coisas que a gente vai se jogando ali de início. E você nem prestou prova. Não, porque eu falei, Perfeito, acho que é importante até pontuar isso, porque realmente é uma opção, né? De você, de repente, tentar entender o mercado primeiro, tentar entender o que é ser médico,
para depois escolher, né? Isso que eu achei muito interessante, que isso me deu muita angústia na minha época, porque eu fiquei, assim, Sempre, né? muito mal. Eu falava, estudei 6 anos, passei em todas as áreas, e eu falei, e agora? Porque eu parava e falava, tá, eu gosto... E a frase que me resume, assim, eu gosto de criança, mas não o suficiente para ser pediatra. Porque a vida do pediatra É, não é tem que trivial, ser, né? realmente. Eu falei, eu gosto de geriatria, eu gosto de idoso, mas talvez não o suficiente clinicamente para falar, eu quero cuidar de um paciente clínico com tantas coisas também. Eu gosto de doenças neurológicas, mas não o Mas suficiente não pra para dinheiro. E eu gosto de procedimento, mas não gosto do centro cirúrgico. Então, assim, eu me encontrei num buraco da medicina que não preenchia muito em lugar nenhum. Então, eu falava, eu gosto de anatomia, mas não para isso. Eu gosto de ortopedia, mas não para cirurgia. Então, eu me via em várias coisas e não me achava muito em nada. Isso me deu uma angústia, assim, absurda. Tanto que quando eu terminei, eu não consegui pensar o que, que eu ia prestar. Eu falei, não vou prestar nada. Vou trabalhar, ganhar um dinheiro, até porque eu fiz faculdade particular, né? Então, assim, eu não fiz o FIES na época, eu não precisei, eu acabei conseguindo ajuda da minha família para pagar a faculdade. Mas quando eu me formei, eu falei, não, eu preciso fazer um pé de meia para daí entender. Pra também não depender da sua família. É, já tinha É. todo esse gasto, né? Então eu falei, não, eu preciso me organizar para não ter essa dependência, conseguir dar um conforto e tudo. Então eu falei, como eu não concluí, não estou muito segura, eu vou trabalhar. E eu fui turma de meio de ano, né? Então eu concluí na metade do ano. Eu falei, esse Legal. ano não vai ser muito vantajoso prestar nada. Então, eu vou trabalhar, juntar um dinheiro. Quando virou o ano, eu falei, e agora lascou? Agora tudo Que a resolve. minha desculpa do só metadinha do ano Venceu. acabou, entendeu? Então, eu fui fazer os cursinhos. Mas, assim, mesmo sabendo que eu não ia prestar, eu fui fazer os cursinhos preparatórios, me enfiei naquela coisa. E eu acho que isso vai aumentando uma ansiedade muito Ah, grande sem para quem não tá dúvida. com muita certeza de onde tá indo. Então, isso eu sei que para mim não foi bacana na época. Eu devia ter. Hoje, se eu pudesse conversar comigo lá da época, eu falaria: não, dá uma segurada, vive um pouco, entre em contato, depois vai atrás do que você quer fazer. Não precisaria ter começado a fazer já tão na faculdade, sabe? Aquela coisa meio paranoica. É, eu não tinha concluído muito o que eu ia fazer, comecei a pensar, falei, quer saber? Então acho que vamos procurar pós, então, que tem essas pós aleatórias de qualquer coisa. Eu falei, deixa eu ver se. Eu falava, não, não é isso. Eu falava, eu olhava e falava, não, não é. Aí eu ainda pensei, eu falei, todo mundo tem. Eu tava muito numa fase onde muita gente da minha turma fez pós em dermato, né? Que foi aqueles booms gigantescos da Sim, pós da sim, dermato. sim. E aí eu parei, eu falei, gente, eu não tenho Esse perfil. esse perfil para paciente da dermato com esse foco muito coisa Muito estético, estética. né? Falei, eu gosto de paciente doente. E é isso que eu achei muito engraçado ouvindo os podcasts, porque eu fiz a minha lição de casa. Eba, adoro. Tava super. E era muito isso, do tipo, eu gosto da coisa do paciente doente, sabe? Sim. Então eu falei, não, não tenho esse perfil. E Até o nosso dermato, né? Agora... não, até essa isso eu falei, é isso, gente, eu gosto de paciente doente. Se até o dermato gosta de paciente doente, quem sou eu para não gostar? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, eu fiquei muito angustiada. Eu falei, quer saber? Trabalhei, juntei o dinheiro, que era o que eu estava mais angustiada com a coisa do financeiro. Juntei, eu falei, agora eu vou fazer o que com esse dinheiro? Porque assim, eu não decidi, não vou, não fico. E aí eu falei, quer saber? Me deu uma iluminação, sei lá da onde. Eu falei, vou largar tudo e vou fazer um intercâmbio. Ah, que legal. Por quê? Eu tinha um inglês que não era ruim, né? Eu tinha estudado inglês a vida inteira, aquelas histórias, mas eu tinha aquela coisa muito do travado para falar, eu ficava um pouco angustiada, né? Aquela coisa meio tensa. Que é o clássico de quem aprende inglês no Brasil e não sai do Brasil, né? Exato, você não pratica muito e tal. E na época, né, assim, esse ano eu faço 10 anos de formada, né? Então, assim, já tem um tempinho. Hum, Dia, gente. não tem uma jovem. Pô, eu tô com 16 e eu tô achando que foi ontem, então Então, tranquilo. é isso. E na época, era muito aquela coisa do tipo, a gente que vive que entra nessa carreira da medicina, né? Assim, na minha família não tem nenhum médico. Meu pai é acupunturista, meu pai é coreano, imigrante, engenheiro e Ai, acupunturista. que legal. Que E legal. grão-mestre de artes marciais. Nossa, Já que sido- demais. Então, é muito diferentão, assim, a minha história é Sim. toda muito diferente. Que legal. Então, eu fui para acupuntura desde os 14 anos de idade, eu já fazia Sim. acupuntura, trabalho social e tudo. E daí eu entendi que eu queria a área das biológicas. Eu falei, Tá. então vai ter que ser por aqui. Dentro disso eu falei, vou talvez para uma psicologia, uma físio. E aí eu ficava do tipo, vou para cá, vou para lá. Aí o pai falou, olha, por que você não faz medicina então? Eu falei, gente, medicina, muito difícil. Não tinha nenhuma referência próxima familiar para falar que era possível. Eu falava, eu tinha que estar estudando desde que eu nasci, não estudei desde que eu nasci para isso, então eu falava, vai ser muito difícil. E aí eu lembro que meu pai entrou numa assim, não, você não vai prestar porque você acha que é muito difícil. Ah, não, você vai prestar, você vai estudar, e se não gostar, o problema é seu. Falei, beleza. E aí virou meio que um desafio, assim, do tipo, se você entrar e você não gostar e você quiser largar, É Tudo outra bem. coisa. tranquilo. Sim. E foi assim que eu acabei entrando na medicina, então sempre foi essa coisa. Quando eu saí, eu falei,
como eu já estava nessa paranoia desde sempre de, tipo, estudar para prova, estudar para Sim. faculdade, estudar para... Quando eu saí, eu falei, cara, eu não tive um momento da minha vida em que eu podia, tipo assim, não tô me preparando para uma prova. Sim. Como a residência não sabia qual seria, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que normalmente as pessoas fazem mais novinhos. Peguei, fiz um pacote de intercâmbio de 6 meses, fui morar nos Estados Unidos, morei em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Que Peguei legal. uma cidade menorzinha, não tão turística, tudo. Fui lá virar adolescente, com 25 anos, pagando Adoro. minhas próprias contas. E você morava sozinha lá? Eu morava numa casa de família, literalmente tipo um adolescente. Legal. Que Eu mentira. fiz intercâmbio, mas em Maryland. Muito Ah, bom. legal. Mas com 17 anos. Então, Você é muito era nova. eu e todo mundo, dos Isso. 17, 18, 19. É ótimo. Entendeu? E você fazia curso de inglês Eu lá? fazia aulinha de inglês. Aulinha de Na manhã, universidade de ou era tipo tarde. curso Era mesmo? curso de inglês para segunda língua mesmo. Que Então, o pessoal legal. que fazia para se preparar para o SAT, eles iam fazer esse curso. Que Então, era um curso de idiomas. E aí era assim, era engraçado. A família me levava no carro de manhã para a escola, me buscava. Veio... Eles são uns fofos, eu tenho contato com eles até hoje. Eles são super queridos. Foi, assim, libertador. Porque uma que Claro. eu saí daquela paranoia de Sim. ter que escolher uma residência, ter E escolher resolver a vida naquele momento, né? Que não destravei o precisava. meu inglês, que em 15 dias eu já estava com inglês fluente, perfeito, podia ter voltado. Fiquei mais 5 meses, porque Passeando. eu falei, eu vou Justo, aproveitar. claro. Viajei, assim, Que foi bom. ótimo. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito para minha vida. E quando eu voltei, eu falei, tá, então agora, sem dinheiro, detalhe. Então. Gostei. A minha Tudo economia. que eu juntei, eu gastei. Eu não. Não, e gente, eu lembro do meu último dia de aula e eu assim, ai, vou ter que ir embora, né? Tô programando para ir embora e tal. Aí eu lembro que foi o primeiro dia fatídico que o dólar bateu R$ 4. Tava na hora mesmo Foi de ir muito embora. marcante. Tá mesmo na hora de eu voltar pro Foi Brasil. muito marcante. Eu falei, Acho que é uma falei, deixa. gente, eu vim para 6 meses. E a minha prima mora nos Estados Unidos, né? Eu falei, será que às vezes, sei lá, se eu não remarco esse voo da Isso, volta? aí quando a batata quadrada falou, Y, é um eu falei, sinal. É um R$ sinal. 4, não vai dar. 2, era 2 e pouco. 4, eu falei, não, é um sinal que é para voltar. É o famoso, eu queria ser pobre só um dia, porque todo dia cansa, né? Todo dia é muito triste. Gente, ser pobre nos Estados Unidos é muito triste. Ah, Você pode ser milionário aqui, chega lá, você é um pobre, entendeu? Não Exato. tem como. E aí eu lembro que bateu assim, eu olhei, eu falei, vamos voltar, não vai dar. E aí eu voltei. Vida Só que eu real. voltei ainda sem saber que a fisiatria existia, assim como quase todo mundo, sem saber o que fazer e sem dinheiro. Aham. E eu falei, tá, então dei uma reorganizada, porque quando a gente se forma, a gente sai muito inconsequente, assim, né? De tipo, Sim. de não ter muito medo, né? De vou fazer plantão em tais É o lugares. destemor da ignorância. É ignorância na da verdade. ignorância. Né? Então, você não tem noção do. E depois que você começa a ter mais contato, você olha o quanto você provavelmente deixou coisas passar no meio do caminho, né? Enfim, e aí eu lembro que eu voltei, eu falei, eu não vou me colocar em risco, e eu voltei com uma consciência muito maior Legal. das maturidade maior. limitações de quando a gente se forma sem ter uma especialização, uma residência, de estar bem melhor formado, né? E aí eu voltei e falei, vou me colocar em lugares, em trabalhos que sejam mais tranquilos. Encontrei alguns ambulatórios que eram mais para evento, mas que tinha até um pequeno grau de complexidade. Trabalhei nas coisas mais diversas possíveis e fiz um pezinho de meio. Ai, conta, o que você fez de diferente? Ai, Pro pessoal saber o que é quais são as possibilidades. possibilidades? Fiz muito ambulatório, assim, ambulatórios de eventos, por exemplo, desses Tá. que são mais tranquilos. Então, assim, trabalhar em ambulatório de shopping, que a complexidade é baixa. Show, Então, de né? shopping. No shopping Ibirapuera, eu adorava. Você fez plantão? Ibirapuera era Eu muito parei feliz. porque eu gastava o dinheiro do plantão Então, no shopping. Eu não tive essa a maturidade. gente tem essa questão do plantão. Você sair para dar um plantão, voltar com edredom. E- Entendeu? Precisava? Precisava? Não. Aí você almoça lá, você janta lá, você volta com o edredom, acabou o salário do plantão. Compre uma brusinha. Esse dia eu tive que, do dia do edredom, eu tive que repensar um pouco os meus planejamentos, entendeu? Eu já passei por esse. Já É. vi isso na vida. Exato. Então, assim, quando eu fui trabalhar em alguns lugares, eu encontrei alguns ambulatórios. Um dos ambulatórios que eu vinculei muito e que eu trabalhei por muito tempo foi dentro da igreja da Universal, dentro do Templo de Salomão. Que legal. A gente tem um ambulatório lá dentro, que é um ambulatório de emergências, porque as reuniões lá É dentro são grande, né? muitas pessoas. Olha É uma só. estrutura muito grande. Se eu não me engano, na época eles contabilizavam como, tipo, 10 mil pessoas sentadas. Caramba. Olha só. Muita gente. E isso Então precisa Dá, dessa aquele estrutura. pessoal, tem um DEA tem lá? tudo, tem um ambulatório bem Ideia? estruturado, tem carrinho, É, tudo. tem- Então tem 2 plantonistas Exato. médicos. Então eu fiz plantão lá por muito tempo, assim. Acho que logo que eu voltei da residência, do intercâmbio, eu fiz acho que 1 ano e meio de ambulatório lá. E aí, nisso, eu conheci uma amiga minha, que é a Marina, que ela faz dermatologia hoje, né? Ela é dermatologista.
E ela falou, eu tive um chefe que era fisiatra, eu acho que tem muito a ver com você. Eu falava, tá bom, né? Eu falava, nem dei moral. Eu falei, fiz 6 anos de medicina. Já tô há 2 anos formada. Ela me sugere uma especialidade que eu nunca ouvi. Eu falei, Eu nunca ouvi isso, né? Vamos perguntar o que que é, porque já tenho 2 anos de formada, né? Então, E eu fiquei tipo, legal, depois eu vejo. E esse do depois eu vejo, a gente tinha plantão fixo junto. Então, toda Claro. semana ela falava, você já viu? Vamos dar uma olhada? Que querida. E ela é ela é ultra resolutiva, assim, para tipo, você já viu aquela sua pendência? Ela era tipo meu checklist semanal, sabe? Para aquilo que você ia falar, você fez. Aí um dia ela falou, peraí, vamos pesquisar. Aí ela entrou lá, olha, fisiatra faz isso, isso e isso. E eu, aham. E eu só ouvindo, falei, isso aí fazia sentido, né? Mas eu vou ficar quieta aqui. Aí ela, então, fisiatria tem tudo a ver com acupuntura, você já mexe com acupuntura e tal. Eu, interessante. E eu não sei por quê, eu tinha um feeling comigo que eu sentia que eu queria fazer clínica, Uhum. mas eu não queria fazer clínica. entendi. Justo. Não entendo Aquela coisa de perfeitamente. quando você se forma, você fala, eu precisava de uma clínica, de uma residência de clínica. Mas não que fosse aqueles 2 anos para depois você ter que fazer uma outra prova e tal. E eu falava, eu queria alguma coisa que fosse acesso direto. E eu nunca tinha falado isso para ninguém. Eu falei, eu queria alguma coisa que tivesse 1 ano de clínica, que fosse um acesso direto. E a fisiatria ela é exatamente isso. Uhum. Ela é acesso direto de 3 anos e o primeiro ano é de clínica. Aí no dia que ela falou isso para mim, ela falou assim, é acesso direto. Eu, tá. Primeiro ano é de clínica. Eu fiz, putz, vou ter que Droga, ler o que é vou esse ter que, vou negócio. ter que ir atrás de Falei, verdade tá disso batendo aí. muita coisa. Eu falei, vou ter que. Ela me obrigou a sentar para eu. Falei, vai, Sim. deixa É eu mais sentar um nesse sinal. computador, Depois deixa eu do ler. dólar de R$ 4 foi mais um sinal na vida dela. Exato. Não, minha vida é sempre assim, tudo é por sinais. Legal. Deus conversa muito comigo, minha filha, muitas comunicações. E aí eu parei, assim, eu olhei e falei, deixa eu ler. Vai, eu fui lendo, eu falei, ixi, tem tudo a ver comigo. Aí eu olhei, isso aqui também. Aí eu, tá bom, né, vamos lá ver. Aí nisso eu falei, vou prestar. Entrei em contato com uma fisiatra na época. Mandei mensagem daquelas coisas da vida corrida, do tipo, oi, tudo bem? Tô pensando em fazer, não conheço, Mas você como você pode. chegou nessa pessoa? Então, essa pessoa, essa minha amiga Marina, ela teve um professor que era fisiatra na faculdade dela. E aí ela falou: se eu não me engano, tem uma menina da faculdade que também tá fazendo fisiatria. Então ela foi atrás de, tipo assim, grupo. Porque na época não existia os Instagram. Dá presente pra Marina, né? Eternamente. Tá. Não, Maravilhoso. ela mandou tal para uma pessoa que Ótimo, pegou o ótimo. telefone dessa pessoa, que mandou o contato dessa fisiatra. E aí, assim, na coisa da correria, né? Às vezes acontece isso, inclusive, se alguém mandou mensagem para mim, gente, desculpa. Se por um acaso se perdeu no meio da não, história, porque exato. eu, Se perde, né? eventualmente, muita gente. É, Mas é muito comum da gente receber essa mensagem pedindo, tipo, exato. escuta, me dá uma orientada, o que que você acha, principalmente de outras pessoas de outros estados e tudo. Que eu fiz aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo e fiz em São Paulo, então o pessoal pergunta muito. Na época, ela passou o contato dessa menina, eu entrei em contato com ela, mas a gente acabou não conseguindo dar muito seguimento na conversa e tal, ela tava corrida e tal. Falei, quer saber? Tô sentindo que não tô vendo uma outra opção, vou prestar. E aí a gente mexe muito numa síndrome do impostor, que eu não sei se todo mundo tem, mas assim, Todo mundo tem. eventualmente tem. Eu já te respondo, todo É. mundo tem. Mas aquela coisa da síndrome do impostor de quem vem de faculdade particular, dá um negocinho. Quando você olha e vê que as únicas residências que tem de fisiatria eram públicas. Todas, que era tipo do HC, da Unifesp. E aí você olha e fala, tá. E aí, vou por essa vereda, né? Porque querendo ou não, pra gente que vem da particular, é Claro. diferente, é um outro universo. E aí me deu aquela intimidade, assim, eram 10, na época eu queria São Paulo, né? Tinha algumas outras vagas em outros lugares, outros estados, mas eu queria São Paulo. E aí, quando eu vi, eu falei, bom, tem a vaga no SUS, que eram 2 vagas, que eram em São José dos Campos, não é bem em São Paulo, era em São José dos Campos e Fernandópolis, na época. Nossa, Fernandópolis é longe, hein? E é longe, Fernandópolis é longe. E Todos São os estados José já bem é do 1 hora e lado. meia, 1 hora e 40, né? Então, assim, já não era tão aqui, mas Uhum. HC eram 10 vagas e na Unifesp, na época, eram 4 vagas. Falei, bom, vou prestar, vamos ver o que vai dar. Uhum. No final das contas, eu não sei o que que deu na época, assim, na hora de me inscrever, eu acabei não me inscrevendo do HC. Não lembro exatamente o que que aconteceu, mas acho que foi o destino, pra variar. Te deu um bloqueio de memória, você não Me lembra deu o um que que foi, negócio, mas... tipo assim, tem que se inscrever, aí até tal data, eu olhei e falei, "Ih, menina, passou?" E tipo assim, Nem foi. foi. Mas depois eu descobri que foi ótimo, porque Exato. um perfil de são muito diferentes, residência né? da Unifesp é totalmente. E eu não tinha a menor noção disso. Quando eu prestei bem da cara do tipo, a vaga é ali, vou prestar lá. Eu não tive muito esse contato com nada do hospital, dos formandos, dos trabalhos, nada de nada. Então, depois eu olhei e falei, cara, era muito para ser da Unifesp, da ACD, era muito mais o meu perfil mesmo. Então foi bom, mas eu
foi isso. Não é que, não, eu perdi a inscrição mesmo, tá ótimo. E aí, depois, quando eu prestei, fiz a prova da Unifesp e tudo, eu passei tanto no SUS quanto da Unifesp. No meu ano, foi um ano que tava, assim, as vagas estavam super concorridas. Normalmente, a fisiatria é uma concorrência baixa, assim, não tem uma disputa muito grande, porque é uma especialidade pouco conhecida. Nesse ano, assim, todas as vagas de todas as residências de fisiatria preencheram, teve gente que não conseguiu entrar em lugar nenhum. E normalmente, às vezes, até sobra uma vaguinha ou outra em algum lugar ou outro. Esse ano foi super concorrido. Que Não legal. sei por quê. E aí, eu entrei tanto no SUS para São José, quando eu já estava assim, estava fechando o contrato de aluguel do apartamento, sabe? Eu já estava tudo organizado para começar lá, rodou a lista e saiu a vaga da Unifesp. Aí, assim, liga para corretora, e cancela o contrato, não dá seguimento, vou ficar por aqui. Então, tanto que começou num dia, eu comecei, acho que no dia seguinte, tipo assim, porque começou bem em semana de carnaval, né? Que ano Que às foi vezes isso, amor? eu prestei a prova 17, foi de 18 para 18 entre 18 e Essa 2020, questão né? da escola que a gente ligava pro É. povo. Não, e na verdade no meu foi diferente, porque como a gente era em pouco, a gente tinha, tipo assim, todo mundo que Vocês tinham estava o prestando, grupo, né? a gente tinha os grupinhos. Então a gente já sabia mais ou menos, isso aqui vai assumir lá, então essa fila vai rodar aqui. Sim. E por um acaso tinha uma pessoa que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Até hoje eu não sei quem é, mas obrigada por não ter assumido a vaga. A pessoa não assumiu a vaga. Mas também, assim, foi, fez, falou, confirmou e não assumiu. E a pessoa não assumiu a vaga em lugar nenhum mesmo. Então, no final das contas, acabou ficando a vaga e rodou. Aí, nessa que rodou, eu comecei já... Mas a gente já sabia que ia rodar. Então, ele já tinha... Acho que algum jeito a Coreme já estava sabendo. É. Então, eu já fui. Tanto que e comecei no primeiro dia, mas eu saí de lá, no final do plantão, fui assinar as papeladas, sabe? Tipo, enfim, foi toda aquela correria. E aí, eu já estava em São Paulo, então fiquei em São Paulo. Aí, me organizei, porque né? Você começa a residência, você vê que não vai dar para você morar no Tatuapé e fazer residência na Unifesp. É. Sim. Para quem não é de São Paulo, é tipo mais de uma hora de trânsito brincando, porque é bem horário de fluxo, é muito, muito trânsito. Teve dia que eu demorei quase 2 horas para conseguir sair da Unifesp para voltar para casa. Então eu falei, vou ter que morar ali perto, tudo. Então os primeiros meses foram meio esquisitos. Inclusive eu tenho uma história com o João, coitado, que ele me pediu desculpa 35 milhões de vezes. Só dizer que o João é o João Mendes, no episódio da Clínica Médica, vão lá ver. Exato, João, queridíssimo, a gente era do mesmo grupo, né, do grupo C e tal, no R1, e aí eu lembro que eu comecei na nefro, e assim, eu comecei como fisiatra, Isso. R1 na Plantão. clínica, de plantão na Ah, nefro, mas na nefro, começar na nefro é sacanagem. entendeu? Já é sacanagem começar na nefro, em qualquer Se conseguir área. Se eu tivesse médica, fazendo né? clínica, Já era sacanagem. difícil. Eu lembro direitinho que eu olhava e falava, gente, esse pessoal aqui é muito diferente. O que aconteceu com essa galera? Que água é essa que eles tomaram? Não. Entendeu? E para quem tá ouvindo e situar a nefro da escola, especialmente, é um pessoal do R+, né, muito diferenciado. Sim. Então você assusta quando Não, você e é chega. muito Fala, meu Deus, né? A Muito, não, nefro clínico é eu acho que maravilhoso. não, eu sempre falo isso, gente. É, Nefro é o cara que gosta de clínica de verdade. Exato. Assim, Então, assim, realmente. eu Eu tenho até medo de conversar com eles. Eu que não fiz clínica, vixi. Não é. E aí você imagina eu que estava lá perdida, né? E eu tendo que explicar sobre a fisiatria, sendo que eu também não tinha tido muito contato com a fisiatria ainda. Não, eu lembro direitinho do primeiro dia que eu entrei, eu saí da nefra, era 00:30 no ambulatório, da enfermaria. E tava eu e o João. E aí eu lembro que eu parei e falei assim, sei lá, esse menino tem uma cara séria, meio bravo, não sei, junto o João, que é a pessoa mais de boa Tadinho, sério, calado. da face da terra. E aí tanto depois eu falei, ai, João, não fui muito com a sua cara no primeiro dia, você tinha uma cara de bravo. Aí vocês passando os casos, falando os negócios, eu não entendia nem do que vocês estavam falando. Eu falava, E ele fala "Nossa." rápido, E né? ele fala rápido. E eu não estava tão acostumada com 35 milhões de sotaques numa mesma discussão de caso. Olha isso, E, né? não, e essa é aquela grande beleza da clínica médica da escola, que tem Exato. gente de todo lugar. Todos os lugares. É muito legal. E era assim, É muito bom. eu me sentia assim, a perdida no buraco negro, era muito engraçado. Eu lembro de sair 00:30 de lá e falando, amanhã aqui às 5, né? E eu, aham. Falava, eu não vou aparecer. Não, eu sentei no meu carro, sentado na Chorei. Radial Leste, olhei pro farol e deu uma chorada aqui, ó. A lágrima escorrendo, eu pensando, se Deus me botou aqui é porque eu dou conta. Como? Não sei. Mas vai ter que dar certo isso. E eu lembro que eu ficava o tempo inteiro, o R1 foi um ano muito difícil pra mim. Só não foi tão difícil porque o meu grupo era muito Seu grupo era maravilhoso. Era o Renan, era o João, o Guilherme, Bianca, que eles eram simplesmente as pessoas mais maravilhosas da vida. Eles eram muito engraçados. E aí era muito eles falavam às vezes umas coisas, eu falava, volta. Você tá falando de quê?
Vamos lá. Aí, Explica aqui. não. Aperta a tecla SAP, vamos traduzir. Eu lembro que a gente falava, João, não, porque saiu ontem um trabalho no Jama, não sei do que. Eu falei, João, a gente saiu daqui 00:30 ontem. A gente chegou 5 horas. Em que momento você leu um trabalho do Jama ontem? Conta. Você tomou banho? Você se alimentou? Tipo, era Tá engraçado. acontecendo. Você tá em mania? João, sua tela do Google, tela inicial do seu Google, não é o Google, né? É o Jama, eu acho. Então, eu vivia zoando ele, eu falava, João, não é possível, em que momento? Que eu não consegui nem ter certeza que eu não pus a mesma roupa de ontem, entendeu? Como é que pode? Então, assim, eles eram muito maravilhosos. O primeiro mês assustou muito. Imagina. Eu juro que foi tipo assim, é mesmo isso? Porque tudo bem que eu quero chegar na fisiatria, mas é 1 ano, né? É. E aí você se apega naquela frase eterna que tem data pra terminar. Você sabe o dia, o horário, o minuto em que aquilo vai acabar. Então, não foi a residência em si, Aquela- não foi tão ruim. Um parêntese, Mas o começo ainda foi. que o R1 da fisiatria é, entre aspas, adaptado, Exato. porque não roda todos os estágios junto com o pessoal da clínica médica. Tem os ambulatórios, eu não me lembro mais. Na mas- época, 4 Ro- meses eram diferentes. Isso, A exato. gente não fazia plantão da emergência, Nossa, só maravilha. enquanto estava no mês do Olha aí, PS. Então perks, já era vantagens, já era um negócio. A gente não fazia agrave, porque não precisa. porque não se precisa. fazia um mês de agrave, a gente Obviamente. não fazia. Então, tinha Abre só um parêntese, pra quem tá ouvindo, é a UTI do pronto-socorro. É porque Exato. a gente tem que traduzir Isso. tá escutando. que a gente vai falando, né? Esquece. Então, assim, tinham 4 meses que eram adaptados. Então, tinha um mês que eu rodava, por exemplo, metade na ortopedia, metade na reumato. É isso. Era curtinho, mas era pra você ter uma Claro, pra você ter contato aquela ali. pincelada, né? A gente E foi fazia as importante enfermarias. pra você entender que você realmente não poderia ter feito clínica, né? Gente, Não foi? sabe uma certeza? É. Quando você olha e fala, não era clínica mesmo. Não era. Era só aquela coisa do E é, contato, de você pegar a mão. mas pegar- pega muito. né? Pegar muita mão, gente. É sério. Assim, não tô querendo dar ideia pra ninguém, mas eu acho que 1 ano de clínica É. deveria ser obrigatório, acho que em É todas pra as todo mundo, residências de também. acesso, de tudo, assim, porque é muito diferente. Acho que até para cirúrgicas, 1 ano de clínica, ele muda, assim. Eu lembro que eu ia dar plantão e eu ficava o tempo inteiro assim, putz, e se aparecer alguma coisa, e se vai que... E às vezes chegava alguns casos e falava, nossa, agora, depois que você faz a residência, que você sai dali, por mais que você não saiba certeza ali, não sou eu que vou resolver, você tem um raciocínio clínico daquilo, você consegue saber para direcionar, para pensar, para a segurança da própria, como médica mesmo. Eu falo que eu virei médica, teoricamente, quando você termina a faculdade. E eu virei médica de verdade quando eu terminei o R1. Perfeito. É assim, é essa sensação que dá, de você ter essa segurança, porque você sai da faculdade, você não sabe nem, você sabe a dose de pirona direito, né? Mas eu falava Você exatamente fica, isso. era 6 em 6, 8 em 8, sabe? Do tipo, é coisa óbvia que você até sabe, mas você não tem a segurança, né? Não tem. E aí, depois do R1, eu falei, não, é isso, mas foi sofrido. Imagina. Foi, mas foi legal, foi ótimo. E aí, quando eu cheguei no R2, eu falei, não, agora, 1 mês que a gente passava do R1 era na É isso que eu fisiatria. ia dizer, roda no R1. Nesse 1 mês do R1, eu falei, tá, é isso. Só que o meu, eu fiz uma escala, assim, que eu não sei, que era do grupo C na época, eu não sei se ainda mantém os mesmos rodízios, mas a gente começava com nefro, acabava com neuro. Ai, que gostoso. E aí, o resto você vai. Mas assim, você começa com nefro, passa, terminava com neuro e PS, era isso, era neuro e porta. Então, e aí eu terminava com férias. Então, assim, era o primeiro mês tenebroso, o resto eu sobrevivia. As minhas férias eram em fevereiro. O primeiro mês tenebroso, tu sobrevivia, é muito bom. Ótimo. Sabe aquele gráfico que falava do residente, que é tipo assim, você tá ótimo, mas tá perdido, aí você entra numa fase depressiva. É isso. Então, eu achei bom porque a gente não teve férias no meio, Exato. então a gente não teve aquele choque do tipo, saí, parei. Então, foi muito pesado Saí, pra parei, começar. quero largar e não quero voltar nunca mais. Porque todo Eu tive mundo esse voltava. momento aí. Todo mundo Pra voltar voltava. de férias em setembro, eu falei, cara, eu não sei se eu vou voltar, vou mandar um e-mail e dizer assim, deu pra mim, eu não tenho condição. Exato. Não é Eu pra mim. confesso que eu acho que se eu tivesse tido férias no meio, eu teria dado uma repensada. Não que eu teria largado, mas Claro, não. ia bater aquilo. E foi assim, né? Do tipo, meu Sim. Deus, o que aconteceu? Ah, esse aqui também não é tão pior quanto a nefro. Então, tudo foi um referencial. Eu vou contar uma anedota que eu tirei. Não é que eu tirei férias, eu tirei 2 semanas de férias e lua de mel no final do R2 da neurocirurgia, que é o pior. E eu voltei, gente. É doido, né? É atestado de doidice, né? Com certeza. Tem que querer muito, É, né? Você tem que querer. estar Atestado de decidido, assim. doidice, né?
E aí, Eu lembro que o pessoal voltava, e falava, aí você olhava assim, e falava, tá tudo bem. Eu falava, acabei de voltar de férias. tá todo mundo Era a triste. maior cara de tristeza, era sempre assim, acabei de voltar de férias. A pessoa que tá fazendo PS, no final do mês, ela não tá tão cansada quanto a pessoa que acabou de chegar de férias. É muito engraçado, Mas né? vamos alegrar o coleguinha que tá querendo fazer Vamos. residência e dizer assim, gente, mas aí isso dura uma semana, depois a gente vê, nossa, É, devia ter largado mesmo. Não, e é um Eu vou ter que aprendizado. isso nas férias, aí você volta, conversa com alguém, tem o núcleo de assistência do residente, exato. fala, eu preciso conversar e se reposiciona para entender se realmente você quer largar. Sim. E aí, conta do R2, o que vocês fazem na R2. fisiatria? Então, a fisiatria da Unifesp, na época, né? A gente fazia o R1 na Unifesp e o R2 e o R3 é na ACD. Tá. Os nossos módulos lá na época, eles eram divididos a cada 3 meses. Uhum. Então, eu acho isso uma coisa bem interessante, porque do R1, uma angústia que eu tinha era que a gente não dava muito segmento, né? Uhum. Então, assim, você acompanhava um mês ali, Não tinha o segmento horizontal, né? você não faz muito horizontal. Então, eu falava, tá, legal. Peguei ali um paciente que internou, a gente estabilizou, um ambulatorial que vai voltar daqui Daqui mais ou 3 menos um meses. mês, dois, É. 3. Então, a gente acabava não vendo esse segmento. Sim. Então, em 3 meses, eu achava muito legal, que eu conseguia pegar os meus próprios retornos, os pacientes que estavam internados, e a gente fazia isso na ACD, separando por 4 categorias. Então, a gente tinha a reabilitação infantil, a reabilitação de lesados encefálicos, as lesões medulares, os amputados e um módulo de ortopedia. Então, eles eram Legal. setorizados. Isso foi muito legal para a gente aprender, porque eu acho que dá uma canalização melhor do tipo assim, tá, então eu tô 3 meses estudando sobre isso. Então, você consegue sentar, organizar, estudar melhor as coisas. Depois, na vida, você começa a perceber que você atende uma paralisia cerebral, vem um pós-AVC, vem um paciente ortopédico em 3 horas. Claro, claro. Então, logo que você termina a residência, te dá um... Ai, meu Deus, calma, pera. Eu tava vendo uma criança, agora tem que virar uma outra pasta para fazer outra coisa. Mas para formação eu achava isso muito legal, porque você consegue ter Uhum. mais segurança, né? Sim. De aula, de tudo. Os meus chefes na CD eram super queridos, a gente tinha um contato muito próximo com eles. Era bem interessante, então foi uma formação muito legal. A gente acompanhava os terapeutas. E aí entra naquele parênteses do que a fisiatria faz de fato no trabalho. Dentro de um grande centro de reabilitação, a gente faz muito coordenação de equipe, Isso, eu queria que disciplinar. você explicasse o que é o dia a dia de um fisiatra, mesmo que não seja exatamente o que você faz, mas assim, os possíveis cenários. Eu, assim como quase todo mundo que passa aqui pelo podcast fala, eu não sou um caso É típico, é o típico, clássico. porque, né, assim, mas acho que ninguém é, né? Cada um vai Ninguém é. Não. traçando sua trajetória. Mas, por exemplo, eu hoje trabalho cada dia da semana num serviço diferente. Foi uma escolha que eu fiz porque eu acho que eu gosto de ter uma rotina, mas que não seja uma rotina Perfeito. no mesmo lugar, com as mesmas coisas, no mesmo perfil. Então, essa loucura é cansativa, mas eu gosto. No SUS, eu trabalho dentro de um centro de reabilitação, que é o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que é o apoio de reabilitação das UBSs. Legal. Então, antigamente, quando o paciente era encaminhado para uma reabilitação, era muito comum de ser encaminhado direto para a CD, direto para o Luci Montoro, que são os grandes centros que a gente tem. Hoje em dia, a gente tem uma estrutura onde o posto de saúde encaminha para o SER faz a avaliação, e dependendo da avaliação da equipe multi, da equipe médica que está lá, a gente vê se tem necessidade ou não dele ser encaminhado para a CD ou para o Luci ou para uma É uma forma reabilitação mais Triagem, complexa. então. A ge- Nossa, mas que a legal, não gente sabia nem que tem existia isso. assim, é uma coisa, não é tão recente, mas também é muito desconhecida, porque o fluxo é interno. Então, você não consegue simplesmente encaminhar. Teoricamente, por exemplo, se você é uma pessoa um vascular que fez uma amputação, aí você quer uma prótese, você quer que seu paciente seja avaliado para uma avaliação de protetização. Você faz uma cartinha, inclusive, gente, pelo amor de Deus, pessoal da vascular, escuta esse podcast. Porque é muito comum do paciente chegar com uma cartinha assim, encaminho para CD para prótese. Ponto. Ponto. É. Como se fosse botar o tênis e sair andando. E não é. Sim. Então, assim, Você tem que ter detalhes do que foi feito, por que foi feito, qual é a doença de base. Não, e tem toda uma reabilitação pré-protética. Não é todo paciente que consegue que ser. consegue colocar prótese. Tem um esforço cardiovascular gigantesco. Tem muitas contraindicações. Então, as pessoas não têm essa noção. E aí, quando a gente escreve isso para o paciente que chega, ele chega assim. E Eu quero não uma é prótese. exagero. Vim buscar Eu minha vim prótese. buscar minha perna. A Porque pessoa chega o do meu tipo, eu médico vim aqui mandou. Meu médico mandou eu vim buscar minha perna. Ele disse que eu posso, tá escrito aqui. Então, é todo um trabalho de explicar para o paciente sobre isso. Então, o fluxo hoje é o posto de saúde você encaminhar assim, encaminho para reabilitação.
por tal coisa, por amputação, por um pós-AVC, por Não, é que a gente paralisia encaminha muito, por isso que eu cerebral. tô até perguntando, porque É. a gente encaminha muito. Pós-trauma e pós-AVC, a Exato. gente encaminha Então, muito. dá assim, encaminho para avaliação e reabilitação física por CID tal, por doença tal, por TCE grave, por lesão medular, por enfim. E aí, o posto de saúde vai olhar, viu ali o perfil. Se ele acha que é uma coisa mais ortopédica, uma coisa mais leve, mais crônica, que ele tem uma equipe multi dentro da UBS, que a maioria agora tem. Ah, não, isso aqui eu não consigo dar conta no meu território, eles fazem a reabilitação por ele mesmo, uma coisa mais em grupo, com atividades mais sociais, mais tranquilas. Ah, não, precisa de uma coisa mais focada, de uma atenção mais especial, mais diferenciada, ele encaminha para o SER. O SER tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer o acolhimento desse paciente, a avaliação, avaliou, ele viu que é o perfil para estar ali, ele enquadra dentro do serviço. Perfeito. Enquadrou, a gente tem diferentes especialidades médicas. Então, cada ser tem uma formulação específica diferente de cada território, de cada bairro. Teoricamente, era para cada bairro ter um. Tá? Assim como a gente tem um número de UBSs que a gente abrange ali dentro do nosso território. Uhum. Então, em São Paulo, a gente tem isso. Nos outros estados, a gente ainda não tem. Mas, assim, existe já estrutura de ser no norte, no nordeste, no sul. Então, é uma coisa que está crescendo e está se Construção, né? estruturando. Ação em Cada construção. dia a gente consegue estruturar melhor. De fisiatra dentro da rede do SUS, dentro do SER hoje, a gente tem, se eu não me engano, acho que são 7. Uhum. Teoricamente, era para ter um em cada serviço. Sim. A gente ainda não tem. Então, para abrir o serviço, a gente precisa ter um responsável técnico médico, que normalmente é um neurologista, um ortopedista ou um fisiatra, Uhum. e pode ser também um neurologista, que é menos comum, mas a grande maioria acaba sendo ortopedista. E dentro desse fluxo interno, eu acompanho esses pacientes em reabilitação dentro do serviço. Lá dentro, a gente faz prescrição de OPMs, né, que são as órteses, próteses, meios auxiliares de marcha. Então, cadeira, muleta, andador, calçado neuropático, palmilha. Tudo isso a gente consegue fazer a prescrição e a liberação via SUS, tudo gratuito, pelas unidades de centro de especialidade. Coisa que antigamente também não existia. Antes, quem entregava eram os grandes centros, a ACD, Luci. Então, isso também mudou o perfil. A fila é muito menor, ela roda com muito mais facilidade, a gente consegue entregar de uma forma muito mais eficiente e acompanhar esse paciente dentro do próprio território. É aquela famosa descentralização que ajuda na melhor distribuição, né? Exato. É a ideia da descentralização da reabilitação, é a criação do ser. Então, tudo isso que a gente faz dentro desse serviço, no meu, por exemplo, a gente faz reabilitação auditiva com equipe otorrino, aparelho, audiometria, entrega aparelho auditivo para deficiência auditiva e tudo mais. A gente faz reabilitação física e intelectual. Intelectual também? Também. Que legal. O ser, ele é classificado como 1, 2, 3 ou 4, depende do nível de reabilitação que ele faz. O meu é o 3, porque a única que a gente não faz é a visual. Uhum. Você faz reabilitação vestibular também, não? Não, Tá. não. Não, só pra Super conhecer, difícil. porque, enfim... Não, e a gente tem bastante dificuldade quando precisa, é muito porque você falou da auditiva, acaba tendo uma correlação muito grande, A né? auditiva acaba sendo muito mais para avaliação, entrega e segmento de aparelho auditivo, né? Tá. Dos mutirões de saúde, essas coisas. Então, o meu ser é o 3, mas tem ser, por exemplo, que é só físico. E aí tem uma equipe menor, mais reduzida, tem alguns que não têm equipe médica. Então, cada ser tem uma formulação Claro. diferente. Legal. No meu, a gente é muito privilegiado, né? Então, no meu tem ortopedista adulto, ortopedista infantil, neurologista, otorrino, 2 fisiatras. Então, a nossa estrutura médica é bem grande. Legal. E a gente consegue dar um apoio muito grande, mas enquanto o paciente está em reabilitação, ali não é um ambulatório de especialidades que você consegue ir por fora. Perfeito. Que região que faz o seu ser? O meu é de Ermelino Matarazzo, Tá. tá? Mas tem na Penha, tem na Lapa, tem em Tucuruvi, tem vários, assim, no Tatuapé, tem vários bairros que tem. Agora abriu em Moema também. Então, assim, para você saber se tem ou não um ser dentro do seu território, você tem que ir na UBS perguntar qual é o fluxo de reabilitação desse território. Então, isso é interessante saber para quem costuma encaminhar, que nem para você que pega muito paciente, é legal saber, ir num postinho e falar, tá, nesse caso, esses pacientes, eles vão para onde? Qual é o fluxo? Porque todo postinho tem que saber. Você vai chegar lá, ele tem que saber para onde que ele vai mandar e qual que vai ser. Ah, não, vai entrar numa fila eterna de tal lugar. Tudo bem, mas aí você já sabe qual é o fluxo daquele lugar. A grande maioria hoje em São Paulo tem fluxo para ser. Nos outros estados é mais difícil. Eu acho que é importante você falar isso, porque, assim, é importante que as pessoas entendam, não só os médicos, mas também a população geral, mas é que os médicos certamente também não sabem disso, que o fisiatra ele tem a função de integrar o cuidado, né? Sim. Então, aquele paciente que precisa, eu tô falando que a gente pega muito, então aquele paciente que ele vai precisar
de fisioterapia, mas ele vai precisar de uma fonoterapia, ele vai precisar de uma TO, né, para os movimentos finos, até para adaptação do domicílio dele. Uhum. Quem vai integrar, quem vai ser aquela pessoa. Eu não gosto de usar o termo chefe de equipe, mas na prática é isso, né? Então, assim, vai estar embaixo do guarda-chuva, já que a moda é essa, falar agora do guarda-chuva, mas vai estar todo mundo embaixo do guarda-chuva dele para ele integrar e conversar com todo mundo, né? Então, Sim. para integrar esse cuidado. E isso é uma coisa super interessante que eu recebo muita, como até pela prevalência de AVC, por exemplo, apesar de não ser propriamente a minha área, mas a gente eventualmente tem uma intervenção cirúrgica no AVC, eu recebo muita pergunta de, não, agora vai sair do hospital, o que que eu faço? Né? E isso é uma coisa, até uma crítica, digamos assim, aos colegas, que é muito comum o médico que está no hospital não explicar para o doente o que ele vai fazer Sim. quando ele for O para que casa. vai acontecer, Então, assim, a né? primeira coisa que tem que fazer, por exemplo, é a adaptação do domicílio. Porque às vezes o domicílio não consegue receber um paciente que, por exemplo, vai precisar usar uma cadeira de rodas ou um andador, Uhum. né? Sim. E entender que precisa ter alguém para integrar o cuidado, porque senão vira a Torre de Babel. A Exato. fono fala uma coisa, o físio fala uma coisa, a TO fala uma coisa e fica. E o neuro SP, né? Neurocirurgião, neuroclínico, fala outra. Então, fica uma bagunça. Então, a função do fisiatra, assim, como eu falei, para mim, é uma coisa muito clara, porque eu acho o papel do fisiatra essencial. Sim. A questão da fisiatria ela é engraçada porque, para quem nunca ouviu falar, não sente falta. Depois que você vê uma vez, você não desvê nunca mais. De Exatamente. você olhar e falar, putz, nesse caso, tinha que ter um fisiatra. Então, Existe alguém que faz isso? Nossa, não tem como você viver sem isso, né? exato, do tipo, nossa, é mesmo. Essa lacuna aqui que eu achava que estava ok, Uhum. faltava mesmo uma coisa. E é muito isso. Tanto que eu tenho uma aula que eu faço, gravei um vídeo também nesse estilo assim, meio podcast, para explicar sobre residência médica relacionada ao tema da fisiatria. Que o exemplo que eu dou, porque era para alunos de medicina, né? Então, assim, o exemplo que eu dou você tá no hospital, você pegou um paciente pós-AVC, que é o clássico. Porque pela prevalência, o AVC é o melhor Exato. exemplo, né? Você teve um paciente com pós-AVC. Você resolveu todas as medicações, ele tá instável, você vai dar alta. E aí? O que você vai orientar para ele? Ou, por exemplo, se é um parente seu, que você tá acompanhando, teve um AVC, agora ele vai para casa. E a sua família vai falar assim: agora a gente faz o quê? Você vai orientar o quê? Uhum. Porque essa é uma pergunta que eu, no meu inconsciente, me incomodava na minha formação. Eu não tinha clareza que era isso que me incomodava. E que quando eu encontrei a fisiatria, eu falei, era por isso Era que eu por não isso que eu gostava não muito gostava. de falar, putz, é isso, mas não é. É isso, mas não é. E eu ficava o tempo Perfeito. inteiro nesse é isso, mas não é. Tanto que eu pensei em fazer saúde da família. Eu Legal. pensei, eu falei, não, eu acho que saúde da família é legal. Eu falei, não, essa vida do postinho, dessa coisa do Da parte tanto mais vínculo. preventiva, que talvez não seja aquele paciente tão doente, né, que a gente... E aí eu achava engraçado, porque eu sou uma pessoa muito agitada no dia a dia. Eu gosto de ter muitas coisas ao mesmo tempo. Não é tão saudável, mas entendeu? É perfil. Mas é perfil. É perfil. E aí eu parava e falava assim, eu acho que eu não vou aguentar essa vida do postinho. No final das contas, com a fisiatria, eu juntei todas as características que eu tinha, que eu já percebia que eu tinha, mas eu não via uma especialidade que juntasse. Então, por exemplo, no ser é um perfil muito parecido com o posto de saúde. Né? Sim. Porque é um paciente que você vai ver ele com recorrência, você vai fazer um acompanhamento, só que é um paciente que tem um diagnóstico mais grave, que precisa de uma reabilitação mais específica, que está com uma equipe multidisciplinar, que você consegue eventualmente fazer uma intervenção ou não, dependendo de cada caso, dependendo do serviço, tem serviço que consegue fazer intervenção com procedimentos minimamente invasivos para manejo de dor, a gente mexe muito com manejo de dor. Não somos médicos da dor, a medicina da dor é um R4 que a gente pode fazer depois de concluir os 3 anos da residência, Tá. né? Assim como anestésio, como ortopedia, tudo, a gente tem essa opção ou não, mas a gente maneja a dor 24 horas da nossa rotina, né? Então, acaba que muita gente fisiatra Tem uma mão boa mexe pra com dor, dor. né? Assim, é muito comum das pessoas confundirem fisiatria com medicina da dor. E tem muito médico da dor que também é fisiatra. É Então, muito fisiatra que acaba seguindo esse nicho, né? exato. Então, Depois, também uma dúvida que muita gente tem muito fisiatra hoje em dia que, por exemplo, trabalha só com criança, ou só computado, que aí dentro do porque é muita coisa. sim. Sim. Fisiatria é reabilitação de tudo que envolve a parte física. Então, mielomeningocele, doenças raras, doenças neuromusculares, ortopédicos, AVC, é muito amplo. Então, assim, você para e fala, eu tenho um perfil de gostar mais de criança. Então, acaba concentrando mais nisso. Mas a gente não tem uma especialização específica para isso. É o que você Mas se nicha o seu quiser fazer ambulatório. só criança, tem mercado, né? Exato. E era engraçado a gente olhar assim, a gente era em 4 residentes, mais o Arthur, que é um amigo nosso que é do IANSP, que fez residência na mesma época, então a gente falava que eram 5 ali da residência. E era assim,
eu não suporto ambulatório de criança. Aí o outro, eu não suporto ambulatório de pólio. Eu não suporto ambulatório de amputado. Então era muito claro o perfil de cada um. né? E tudo era dentro do guarda-chuva da fisiatria. Então, Sim. assim, depois cada um foi escolhendo para que lado você queria ir. Eu sempre gostei de criança e de idoso, de amputado e de ortopédico. Então, eu fico nessa dúvida do nichar o que eu vou fazer. Porque eu acabo sendo uma pessoa muito generalista da coisa toda. E nisso ser também te ajuda muito, que Me você pega ajuda uma variedade muito. muito grande de casos, No né? mesmo dia, é amputado, é dor crônica, é pós-operatório, é trauma, é fratura de fêmur, é um idoso com mobilidade reduzida e um amputado e paralisia cerebral, entendeu? Então, assim, é tudo junto na mesma Um prato agenda. cheio. Legal. Exato. E você sabe onde que tá a fisiatria de opções de residência atualmente, mais ou menos? Eu tenho, assim, eu pedi, Você inclusive, conhece? para Juscelie, que é a nossa secretária da sociedade, né, da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, a relação dos lugares que tem residência hoje. Então, até depois eu passo para Tá bom. vocês qualquer coisa que quiser Ah, legal. disponibilizar, porque de cabeça agora eu não lembro. Não, sem Eu problema. sei que tem uma outra informação que também eu acho super importante dar, é que hoje, no Brasil, somos em 1000 e alguma coisa, Caramba. Ah, fisiatras. Então, somos em muito poucos Muito mesmo. Mas exato. isso, no mundo inteiro, a gente é em pouco mesmo, em todos os Uhum. países, não é só aqui. E aqui eu sei que eu pedi para ela levantar para mim quantos fisiatras a gente tem hoje, 1000 e pouquinho. Tá. Então, é por isso também que é muito pouco comum as pessoas terem tido contato com fisiatra. No R1 era engraçado, que era, você é R1 da onde? Você é do quê? Eu falava, eu sou da fisiatria. Aí eu sempre, eu odeio deixar as pessoas desconfortáveis, assim, né? Então eu sou da fisiatria, você sabe o que que é? Era a minha frase, você sabe o que que é? Aí todo mundo, não, o que que é? Aí eu falava, então, e era muito, o médico de quê, né? Fisiatra é o quê, né? Aí eu explicava tudo, tanto que foi engraçado, porque a gente ficou anos ali na fisiatria, a gente respondia interconsultas, só que eram pouquíssimas interconsultas, porque você imagina, roda ali a turma, você não tem mais contato, você não sabe o que que é, você não tem como pedir interconsulta de uma coisa que você não sabe o que é. Sim. E aí, no meu ano do R1, eu e os outros 3 residentes que fizeram comigo, a gente tinha muito esse perfil de querer falar da fisiatria. Então, a gente fez uma educação campanha. geral, assim, de Maravilha. todo mundo. Divulgação da especialidade. E a gente sem roda em dúvida. todos os ambulatórios, né? Com todos os Sim. ambulatórios, todas as turmas. Então, era engraçado. A gente ficava o dia inteiro explicando o que a gente fazia. E aí, chegou no R2, a gente tinha, assim, um boom de interconsultas gigantesco. E uma vez que você pede interconsulta da fisiatria, você vai dizer assim, nossa, como é legal e como é Por importante. que eu não pedi isso Exato. antes, né? Exato. E era Como- engraçado. Eu lembro que às vezes que eu fui responder interconsulta, era assim. Eu chegava lá e o R1 falava, então, é que pediram pra chamar vocês? Sim, ele teve um AVC, mas mandaram chamar você. Desculpa. Fica tranquila que eu vocês verem. Era muito engraçado, porque você fala, qual que é a demanda? Aí você, tipo, eu falava, então, eu vim ver um paciente. É o quê? Aí a pessoa começava a falar, então acho que chamaram pra ver isso, isso, isso. Tá, é que o R2 pediu pra chamar? E era sempre essa frase, assim. Perguntar por quê. É. E deixa eu te perguntar uma coisa que, de novo, isso aqui é impressão minha, tá? Eu tô com 10 anos de neurocirurgia, mais ou menos. A minha impressão é que agora ainda começou a ter um pouquinho mais, mas até quando eu, por exemplo, terminei a neurocirurgia, tinha muito poucos fisiatras que faziam consultório, né? A gente às vezes queria indicar um fisiatra para esse cuidado que eu tô falando, né? Integrar esse cuidado, e todos que eu conhecia trabalhavam em centro de reabilitação, seja na Sim. CD, no Cimoutoro, seja no SUS, mas você fala, putz, eu queria ter essa pessoa no particular, era até uma Sim. dificuldade, assim. Não, Isso tá mudando, né? Tá mudando, tem mudado bastante. Tanto que quando eu terminei a residência em 2020, que 15 dias depois começou a pandemia, Nossa, que delícia. era uma angústia muito grande que eu tinha, porque era assim, eu sempre tive um perfil de querer ter o meu consultório. Então, quando eu entrei, né, meu pai tem uma academia que ele trabalha a vida inteira, atende, dá curso de acupuntura e tudo mais, como terapeuta. E a vida inteira eu falava, não, esse espaço aqui, que é um espaço grande, lá no Tatuapé, são 4 andares, é enorme. Eu falava, esse lugar aqui dá para fazer um centro de reabilitação bem legal e tudo. Então, os 3 anos da residência, eu ficava, quando eu montar o meu centro de reabilitação, porque aqui, quando eu tiver a minha equipe, e aí você vai olhando e você vê que empreender No é Brasil. difícil. E claro, amiguinha. E caro. E quando você pensa em empreender com equipe multidisciplinar, você Vem. percebe que, assim, ter um consultório particular, próprio, que você monta, já é muito difícil. Uhum. Não é impossível, né? Para não deixar também ninguém assustado do lado Mas de lá quem tá difícil. ouvindo, mas é difícil. Então, assim, você tem que ter perfil para gostar daquilo. Tem que ter um perfil mais administrador da coisa, que eu, pessoalmente, entendi que eu nunca tive. Também não. Também não E tem. aí, quando eu comecei a ver da parte de terapeutas, eu descobri que é 10 vezes pior. Porque é muito mais difícil você conseguir montar uma estrutura em que você consiga ter funcionários, porque aí você vira
uma empresa de verdade. Você ter o seu consultório é complicado, mas você é o seu próprio funcionário se você está começando. Agora, para montar um centro de reabilitação, você vira chefe de pessoas contratadas para trabalhar para você. E como é que você faz isso funcionar? E muitas vezes você vai ver que você vai gastar mais tempo na administração isso. disso do que na sua prática mesmo, que foi o que motivou você a criar. Daí você fala, Exato. opa... Financeiramente já é difícil. Aí na parte organizacional da coisa, você percebe que se você não se dedicar 100% para isso, isso não vai nem, assim, não é que não vai funcionar, isso não vai quebrar, entendeu? É nesse nível, não é que eu tô, não, tô querendo ter muito lucro. Não. É para você não falir, você precisa abrir mão de tudo para focar nisso. Então, eu consegui ter esse cenário, essa noção desse cenário, e logo no começo eu falei, eu entendi que primeiro eu vou me estruturar como fisiatra, vou ver para onde a vida vai me levar. E isso foi uma coisa que eu sempre estive aberta para as coisas que iam acontecendo. Então, naturalmente, a minha vida foi fazendo caminhos que jamais imaginei desde o começo da medicina, entendeu? Assim, jamais imaginei fisiatria, jamais imaginei todos os lugares que eu me enfiei por um acaso, porque eu fui sentindo ali do tipo, não, dá uma olhada nisso. Ó, achei tal pessoa, conversa com tal pessoa, vê isso. E eu fui aberta para as experiências, tanto que na faculdade eu passei em todos os estágios do tipo, vou viver a pediatria, vou viver a ginecologia. Em algum momento eu pensei em ser ginecologista. Por quê? Até hoje eu também não sei. Entendeu? Foi importante também Mas para foi sua formação, né? importante. Assim, eu vivi aquelas coisas, eu deixei e falar, não, isso aqui realmente faz mais sentido, isso aqui não. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu percebi que 99% dos meus chefes não tinham consultórios. Que foi o que eu falei, que é a impressão que eu E tinha. era uma angústia que a gente tinha, nós como residentes, que a gente conversava entre a gente, que era assim, e aí? O que a gente vai fazer? Ou a gente vai entrar num centro de reabilitação, ou é isso, porque na época a gente ainda não tinha, e eu acho que essa coisa da rede social, ela, principalmente da área médica, né? Ela deu esse boom da pandemia, eu acho que já Sim. tinha um pouco antes, mas da pandemia ficou muito mais. E a fisiatria dentro das redes sociais, ela aconteceu muito no meio da pandemia mesmo. Sim. Tanto que eu lembro de, no meio da pandemia, olhar e falar assim, nossa, é fisiatra, nem sei quem é, vou começar a seguir. Conheci muita gente dentro da fisiatria, que já é uma especialidade pequena, Claro. por conta do Instagram. Sim. Legal. Então, tem fisiatras que até hoje eu não conheço pessoalmente, mas que eu troco mensagem pelo Instagram, que a gente acabou conversando e se falando pelas redes sociais. Então, isso acho que foi uma coisa muito interessante para a fisiatria. Para você ter um consultório particular como fisiatra, não é a coisa mais simples do mundo. Uma, porque o convênio, até que agora, dos últimos anos para cá, começou-se a ter mais interesse em fisiatria dentro de convênio por conta da Prevent Senior, do perfil Sim. mais ortopédico. Então, eles têm uma rede grande de fisiatras lá dentro. E aí, os convênios começaram a descobrir que a gente existia, que a gente tinha um cuidado muito diferente, que a gente tinha um cuidado, por exemplo, com os ortopédicos, que são mais óbvios para eles entenderem, que, por exemplo, a gente consegue fazer o processo de reabilitação e diminuir muito o índice de próteses, Uhum. de joelho, articulares e tudo mais, procedimentos, manejo de dor, idas ao pronto-socorro por um manejo mais completo e mais adequado dos pacientes. Então, eles começaram a perceber estatisticamente que a fisiatria fazia sentido, não só pelo fazer sentido, mas financeiramente, administrativamente. Então, começou a ter mais interesse dos convênios para isso agora, desses últimos 2, 3 anos para cá. Até então, não existia de forma alguma. Então, o consultório é um consultório particular. Ninguém chega para fisiatria porque, eu acordei e pensei, tô com uma dor aqui, quero ir no fisiatra. Quem vem pro fisiatra já passou no ortopedista, no neuro, na curandeira, entendeu? Em Sim, todo Na mundo. benzedeira. Já tudo, já tomou todos os chás, já rezou todos os terços. E aí fala, quer saber? Mandaram eu vim, falaram que você é ótima, mas eu não Mas sei já o que você chega faz. associado. Não sei o que você né? faz, É mas a frase. que você ia resolver. Mas é o que eu falei, se tem médico que não sabe, você imagina o paciente. Exato. Então, assim, as pessoas chegam depois de muitas caminhadas. Então, não é a coisa mais fácil ter um consultório particular, desanima muito. E eu, na minha formação, foi dentro de centro de reabilitação. Todos os meus chefes eram de centro de reabilitação. Então, quando eu saí, eu falei, cara, não vai rolar. Tipo, eu saí completamente desanimada de, tipo, o que eu imaginei, conversando com alguns chefes, eu já vi que não ia dar, e eu não vi uma outra saída dentro disso, eu falei, vou ter que me arranjar em algum centro. Na época, a gente não sabia que a pandemia ia acontecer, Sim. né? E aí, assim, tava para inaugurar o Lucid de Diadema, eu fui fazer processo lá de contratação, tinha algumas vagas na ACD que eram mais próximas do nosso convívio ali, que estavam, vai começar ou não. E aí começou a pandemia, ficou tudo paralisado, assim, quase ninguém conseguiu ser contratado para nada, e a gente começou a trabalhar. E eu tenho um perfil de gostar de me enfiar em rascadas, assim. Então, tipo, de acordo com a minha mãe, eu olho pro furacão e eu vou de cabeça. Entendeu? É assim, olha um problema. Será que não dá pra gente ajudar? Vamos lá. Vamos lá.
qual é o tamanho desse problema? Então, eu olhei pra pandemia, eu falei, cara, deu pra entender que o negócio era um pouco maior do que a gente imaginava, não por tanto tempo, né? Sim. No começo eu ainda tava. Claro. Falei, quer saber? Estão abrindo hospitais de campanha. Vai começar um negócio. Falei, olha, eu lembro direitinho, eu fui na casa da minha mãe e falei, olha, eu já não morava mais com ela e tudo, mas eu falei assim, com os meus pais. Falei, olha, eu tô vindo buscar uns negócios que eu vou me enfiar em hospital de campanha. Não sei quando eu vou aparecer aqui de novo. Porque assim, meu pai é cheio de comorbidade e Sim. tal. De passado até igual Eu pra falei, ele. eu me conheço, passei lá, fiz uma limpa de coisas que eu poderia precisar, quem sabe aquela coisa metade do armário fica aqui, metade fica lá. Peguei um monte de coisa e falei, ó, a gente se vê quando a pandemia melhorar. Sim. E aí minha mãe, imagina que absurdo, ninguém tá trabalhando nesses negócios ainda, nem inaugurou esses hospitais, você quer... Eu falei, mas eu me conheço, eu já sei que eu vou fazer isso, então é melhor ir e de vez. Eu trabalhei no primeiro hospital de campanha que foi inaugurado no Brasil, que foi o de Guarulhos. Foi um caos. Foi aquele período pesado, Sim. tenebroso. Se você acha que é um caos, foi um pouco pior. Se você não viveu, você não vai entender o que foi, né? Sim. E trabalhei muito tempo, muito, muito. Tive 2 burnouts na pandemia Nossa. de trabalho. Trabalhava escalas de 24, 36, 48 horas. Eu brincava que na época eu fazia 12 horas em casa e 36 no hospital. Assim, fiz isso mais de um ano. É 12 por 36, só que é o contrário. Exato. E aí, nesse período, acabou aparecendo uma vaga para trabalhar como fisiatra num centro de reabilitação lá em São Bernardo do Campo, de uma ex-residente da Unifesp, né? Que também se formou na Unifesp, na ACD. E a minha chefe me indicou para assumir lá. Eu assumi, fiquei um ano e pouco lá. E aí foi aquele contato que eu comecei a ter, que já era um ser, coisa que eu saí também da fisiatria e da ACD, sem saber o que era a estrutura do ser. Ufa, então não sou seu, tá bom. Não. Já fiquei média. Tranquila. Dentro da CD a gente também orientava errado, do tipo, não, vai lá no ser, é para fazer manutenção. Não é. Também é a mesma coisa que a gente faz lá, só que numa escala menor, descentralizada. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, legal, uma mini ACD, né? Eu lembro que eu falava, é um mini centro, é um mini. Porque eu tava acostumada com a coisa maior, assim. Então, ali eu trabalhei ali durante um ano e pouco. Dali, do meio dessa melhora da pandemia e tudo mais, foram aparecendo outras vagas. Eu comecei a trabalhar no ser da Penha. E aí, dali, da Penha, eu tava cobrindo licença maternidade de uma colega nossa, saí de lá e fui para Ermelino e tô em Ermelino até agora, assim. E nesse meio do caminho eu falei, realmente, ou é centro de reabilitação, ou é centro de reabilitação. Só que, pelas redes sociais, eu comecei a ter contato com outros fisiatras. E aí eu descobri que tinha umas pessoas dentro da fisiatria que também eram meio doida da cabeça de querer montar um consultório. E aí eu comecei a ter contato com outras pessoas que eu não teria se não fosse o Instagram. E uma pessoa que me ajudou muito nisso e que me deu muita coragem, que foi uma pessoa que eu conheci meio do nada, assim, por conta de rede social, foi o Eric Baroni, que é um fisiatra super querido, super, que é super empreendedor, ele com 2 amigos deles da faculdade, né, do HC. E eles montaram um consultório, uma clínica deles, mais com ponto de vista médico, para procedimento guiado. Tem o anestesista e tem o ortopedista, que são os 3, que é a junção, né? O anestesista, o ortopedista e o fisiatra. E ele tem muito esse olhar empreendedor. Então, eu lembro que no começo eu mandava muita mensagem para ele. Falava assim, tá, mas e aí? Você cobra como? Faz como? Da onde que vem? Qual que é a estrutura? Ele tem um consultório na Paulista maravilhoso. Então, assim, de você olhar e falar, pô, é possível. De você olhar uma pessoa e falar, pô, ele chegou lá, acho que dá, sabe? E aí isso foi me fazendo ter mais coragem de tentar o consultório particular. Hoje eu atendo no Tatuapé e na Vila Mariana, né, com pacientes meus do consultório particular, além desses outros lugares que eu trabalho. Dentro do centro de reabilitação eu faço esse apoio da equipe multidisciplinar e das prescrições de OPM, prótese e tudo mais. Outro lugar que eu trabalho são 2 convênios médicos, que o perfil acaba sendo mais ortopédico, né? Então, dores mais ortopédicas e com procedimentos minimamente invasivos. E tem um outro serviço que eu assumi do SUS agora, que é um serviço que acabou de inaugurar de cuidados integrados, também lá em Ermelino, próximo do meu serviço de reabilitação, que é para foco em pacientes agudos ortopédicos. Legal. E aí lá a gente vai ter sala de procedimento para fazer uma série de procedimentos minimamente invasivos. Então é um serviço que acabou de inaugurar tem um mês e pouquinho, Nossa, que assim, legal. tá? Tem 2 semanas que eu tô trabalhando lá, então acabou de começar. Nossa, gente, foi uma aula, né? Nossa, É. e assim, Gente. claramente em franca expansão, porque certamente não falta paciente no Brasil. Exato. Não falta, não faltará, né? Tudo ainda teve a história da questão do esporte que entrou na minha vida no meio do caminho.
né? Então, por um acaso, numa interconsulta que eu fui responder dentro das avaliações do PS, eu conheci a Marina, que é uma médica do esporte da Unifesp, né? Que ela estava no R1 na época. Ela falou, você é da fisiatria, né? Ela falou, ó, eu vim fazer medicina do esporte, mas estou na dúvida se não tinha que ter feito fisiatria, né? Aí eu falei, não, vamos conversar, né? Eu fui responder uma interconsulta e fiquei conversando com ela 2 horas lá sobre fisiatria. E aí a gente conversou muito, tá? A gente virou amiga de Instagram, né? Aquelas coisas ela posta um negócio, a gente conversa e tal. E aí um dia ela me mandou uma mensagem, falou, olha, ela estava trabalhando já no Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Com os paratletas. Ela já é médica deles, acho que ela está acompanhando a equipe da natação agora. E aí ela mandou, falou, olha, estão precisando de uma vaga, de uma médica para acompanhar o pessoal do hipismo. Isso faz 2 anos agora. Eu falei, eles vão viajar para a Bélgica daqui 15 dias. Eles vão ficar 20 dias lá. E eles estão precisando de alguém. E aí eu fiquei do tipo, da onde saiu isso, né? Tipo, falei, gente, eu nunca tive tanto contato com paraesporte. Sempre gostei, mas é uma coisa que pra gente que trabalha na reabilitação é um pouco mais distante. E aí eu falei, olha, eu sou dessas de olhar e falar, vambora. Mas é muito ousado pra mim. E aí ela falou, não, vamos tentar. Ela falou, ó, por um acaso o passaporte dava, por um acaso a agenda dava, por um acaso. E aí juntou tudo, eu fui pra Bélgica. Fiquei com eles lá, a gente fez uma prova na Bélgica, conseguiu a classificação pro Mundial deles. A gente voltou, 1 mês depois a gente foi pra Bélgica de novo pra preparação e pro Mundial deles, que foi na Dinamarca. Ficou mais 15 dias lá. E aí, depois que voltou, eu acabei ficando com eles, continuando acompanhando. Então, a gente foi reestruturando o esporte, que teve muitas mudanças. Nesse meio do caminho, a gente foi fazendo outros cursos para a estruturação do esporte. Então, eu sou médica classificadora funcional, da avaliação dentro do paradestramento, que é a categoria que eu acompanho do hipismo. A gente criou uma comissão de classificação, onde a gente tem um médico, um fisioterapeuta, 2 fisioterapeutas, e a gente faz a avaliação desses atletas para fazer a equidade na disputa funcional. Então, a gente foi criando e estruturando isso, e aí chegou agora para a Olimpíada, né? Inclusive, quando esse episódio for ao ar, provavelmente você estará em Paris, é isso mesmo? Luana estará na Paralimpíada em Paris 2024, hein, gente? Então sigam aí a Luana. Aproveita para deixar o seu Instagram para o pessoal já entrar lá e acompanhar ao vivo. Em tempo real, quase. É o @doutora Luana Kim, DRA Luana Kim, com M no final, que todo mundo escreve com M. Então, doutora Luana Kim é o meu Instagram, que eu sempre alimento com coisas, basicamente explicando tudo isso que a gente está falando agora e que eu pretendo colocar conteúdos sobre o que estiver acontecendo lá. Então, saiu a minha convocação agora, esse mês saiu, então agora, de agosto para setembro, eu vou com eles fazer uma ambientação lá, conhecer, fazer todas essas ambientações com o cavalo, com os atletas, e depois para as Paralimpíadas em Paris. Nós estamos muito internacional. Então, por favor, sigam a Luana lá. Luana, foi um prazer enorme receber você. Obrigada, imagina. E aprender com você aqui. E realmente acho que tem muito que a gente possa fazer ainda de educação em saúde, principalmente nessa área de reabilitação. Vamos conversar depois sobre uns projetos aí. Ajudar a divulgar a sua especialidade e assim, trazer luz porque realmente é uma especialidade incrível e só quem já pediu uma interconsulta da fisiatria sabe o quanto é importante. Exatamente. O paciente precisa. Raquel, onde as pessoas te acham? @endocrinofeliz no Instagram. Eu tô no DRA Ana Gandolfi. O Médico de Quê também tá no Instagram, @médico de quê. Então, se você chegou até aqui, tá no Spotify, deixa lá as 5 estrelinhas, manda para um colega que precisa ouvir, que nem a Luana ouviu, a Marina, amiga dela, que conheçam a medicina física e reabilitação. E também sigam a gente no YouTube, encaminhem para os amigos, para os colegas, quem tá em dúvida, quem gosta dessa parte de reabilitação. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, o que é praticamente impossível, indique para os inimigos. E até a próxima. Obrigada. Obrigada, meninas. Valeu.